Ótimo, gravando. Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira, último dia de prática da semana. Então, essa semana aí a gente começou a se aprofundar na teoria dos asanas, né? Eu trouxe para vocês os 3 Yoga Sutras de Patanjali sobre os asanas. Vou relembrar. O primeiro, a gente fala que o asana precisa ser estável e confortável. No segundo, vem o relaxamento do esforço. E no terceiro, não há ataque dos pares opostos, né? Então, lembra, os pares opostos, frio, calor, né? Felicidade, tristeza, existem os internos e os externos, que a gente já tinha comentado. E aí, nesse último sutra, o 48, que é dos pares opostos, existe aqui no livro do Taimini, a Ciência do Yoga, ele coloca alguns outros resultados da prática de asanas, e eu acho que seria legal a gente tratar deles também, porque normalmente, gente, quando as pessoas vêm para uma prática de yoga, elas não estão pensando na filosofia do yoga, o que não tem problema nenhum, tá? Ok. Elas vêm por conta dos benefícios físicos que essa prática traz, né? Ou até mentais, ok? Mas normalmente a pessoa não vem interessada na filosofia de vida que o yoga traz e que é. E tudo bem, ok? Cada um pratica por seu motivo. O importante é que a gente pratique, isso é muito legal. Então, eu acho que é importante também a gente ter essa visão mais física dos asanas, né? O que eles trazem aí. E aí, o Taimini, ele fala o seguinte. Nesse sutra, que é o 48, do ataque dos pares opostos, Patanjali apresentou somente um resultado da prática de asanas e um resultado que está diretamente preocupado com a prática do yoga. Mas também há outros importantes benefícios que provêm dessa prática. Alguns dos resultados secundários da prática de asana são, então veja, quando a gente vai estudar de fato yoga e pensar na filosofia, esses são resultados secundários da prática. Mas tudo bem, se para você for o seu motivo de estar praticando, tá tudo bem também, não tem problema. 1. Tornar o corpo perfeitamente saudável e resistente à fadiga e à tensão. 2. Adquirir aptidão para a prática de pranayama como resultado da regulagem apropriada das correntes prânicas do corpo. De fato, aqueles que se tornam peritos na prática de asana descobrem que os movimentos respiratórios começam a conformar-se naturalmente com os requisitos de pranayama, sendo assim possível para praticar pranayama com maior facilidade. Então, isso aqui é o que eu tinha comentado com vocês. Os asanas, a gente tem eles aí no Ashtanga, né, que são esses 8 passos dentro do Yoga Sutra de Patanjali, porque eles estão levando a um caminho que é o caminho da meditação, e da meditação a gente chega ao Samadhi. Mas é importante também que a gente pratique os asanas antes de fazer o pranayama, porque o nosso corpo vai estar mais preparado para o pranayama. E é exatamente por isso que, normalmente, em práticas, o pranayama é a última coisa que se faz. A gente começa com os asanas, e aí existe sim uma lógica, tá? Em quais asanas vem primeiro, quais asanas vem depois, qual vai com qual. A gente pensa na complementaridade. E aí a gente tem os mudras, a gente tem os bandhas, que também tem a sua ordem. E lá no final a gente tem os pranayamas. E depois dos pranayamas a gente faz o que? Medita. Então, existe uma ordem. E ela faz sentido dentro dessa filosofia e dentro desse sistema. E terceiro, desenvolvimento da força de vontade. O corpo físico está diretamente e de maneira misteriosa relacionado ao Atma, a fonte do poder espiritual. Lembra que a gente conversou sobre Purusha e Atma? Esperança de Purusha ou Atma são não, né? O que a gente diz. É difícil traduzir, tá? Mas às vezes a gente traduz como espírito e algumas pessoas traduzem como alma,
mas é aquilo que nós temos dentro de nós que é verdadeiramente a nossa essência. E que se iguala a Brahman, que é o absoluto. Lembra? Lembra disso, né? Pipipipipi. Obter controle sobre o corpo físico, que está implícito no domínio do asana, produz um influxo extraordinário daquela força espiritual que se expressa na vida externa como força de vontade. Então, ele está trazendo aqui que o Atman, ele também traz essa questão, ele também está relacionado com essa questão da força de vontade. E eu acho que, assim, é muito interessante a gente pensar também nesses resultados do asana, porque muitas vezes a gente vai nos lugares e pensa yoga, né, e fala sobre yoga, e se a gente começar a abordar o yoga apenas dessa maneira de filosofia e tal, muita gente não vai ter o menor interesse. Tipo assim, é muito compreensível que as pessoas não tenham interesse, assim, logo de cara por uma coisa tão, filosofia de vida. A primeira coisa que eu vou passar para a pessoa é yamas e niyamas. Aqui eu fiz isso com vocês, mas é porque a gente está num projeto diferente, a gente está tendo uma visão de tudo, né, e tal, eu não parei, agora a aula é só yama, próxima aula só niyamas. Não dá certo, as pessoas não vão querer fazer isso. E é muito interessante também a gente perceber que, conforme a gente vai praticando cada vez mais, lembrando, gente, que a prática, a ideia é que ela seja diária, tá? É assim como a prática da meditação, enfim. É difícil no começo você praticar todo dia, ainda mais sem alguém para te orientar. É interessante que a gente consiga montar as nossas próprias práticas, tá? Individuais. No começo é muito difícil, porque a gente não conhece exatamente aquilo, então é legal ter uma pessoa te guiando, mas a ideia, de fato, do professor é te ensinar como fazer e como desenvolver para que você monte sozinho depois as suas práticas. E é muito interessante que com essa prática diária, a gente vai percebendo a evolução é a palavra errada, a gente vai percebendo como o nosso corpo se transforma de uma maneira positiva, tá? Não estou falando que é sei lá, uma mágica que de repente você tá bem, não sente mais sono, não é isso não. Mas o corpo se transforma e é muito interessante, é muito, muito positivo. Assim como eu acho que ele não diz aqui, o Timing não diz aqui, mas eu gostaria de acrescentar a esses resultados secundários da prática dos asanas, né? A gente também tem uma questão mental aqui. Por mais que a gente pense normalmente na parte mental com pranayamas, com meditação e vamos seguindo, mas com asanas também existe a possibilidade de alcançar uma tranquilidade maior. E eu sinto que depois das práticas, muitos alunos se sentem mais calmos, conseguem pensar melhor, conseguem se concentrar mais. Eu acho que existe também esse resultado secundário e ele não deixa de ser importante. Ele é muito importante, ainda mais hoje em dia, né? E isso, gente. Aqui a gente termina os Yoga Sutra de Patanjali sobre asanas. Ele não fala assim. Esses três são os três que ele dedica de fato para falar sobre asanas. Então, às vezes a gente acha que, nossa, meu Deus, pô, só isso, só três. Achei que era tão importante. É importante, é sim, porém, não é a coisa mais importante. Tá certo? E semana que vem eu vou trazer as práticas mais voltadas para desenvolver melhor os asanas. A gente não vai ter tanto essa parte teórica no começo, talvez eu traga, até tem algumas partes para trazer para vocês do livro do Swami Vivekananda, de asanas, mas eu acho que talvez seja mais interessante que a gente experimente os asanas com um pouco mais de tempo. E aí, na outra semana, a gente vai fazer essa mesma parte dos Yoga Sutras, porém com pranayama. A gente vai adotar esse próximo passo. Certo? Então, vamos lá começar a nossa prática de hoje, pensando novamente em tudo aquilo que a gente trabalhou até hoje: estabilidade, conforto, relaxamento do esforço,
acabar com esse ataque dos opostos, dos pares opostos. Beleza? Então, perfeito. Vamos começar hoje deitadas de costas com a barriga para cima. Pernas estendidas, braços ao longo do corpo. Vamos começar em Shavasana, mas não vamos fazer assim um grande relaxamento aqui. O que nós vamos fazer aqui é uma chegada na aula, no aqui e agora, nessa prática que vamos desenvolver entre nós e conosco também. Então, existe essa parte que sou eu falando com vocês, e ela é muito interessante, ela é muito importante, é uma troca muito legal. Porém, a parte mais importante é você com você mesmo. Sente um pouquinho o seu corpo aí no chão. Esse corpo que já passou por uma semana inteira, que já fez bastante coisa. Talvez já esteja até um pouco cansado, ou muito cansado, não sei. Observe o que você sente agora, se existe algum desconforto, ou se tá tudo bem. E vamos tentar nos desvencilhar dos pensamentos de fora da aula. Um pensamento passa e a gente deixa ele passar. A ideia aqui é que a gente não se agarre a nenhum pensamento. Ele vem, ele vai, entra outro, 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 outro. Vai sentindo que o seu corpo pode entregar o peso dele ao chão agora. E que você pode tirar esse momento para não pensar em mais nada. Não ter que resolver mais nada. Aos poucos, nós vamos adotando inspirações e expirações mais profundas. Vamos começar a nossa prática com um movimento dos braços acompanhado da respiração. Então, os braços que estão ao lado do corpo. Quando inspirarmos, vamos levar o braço direito estendido lá para trás, até que você toque as mãos no chão ou chegue o mais próximo disso possível. Quando inspirar, nós vamos tentar esticar mais esse braço direito lá em cima. E na próxima expiração, voltamos o braço direito. Repetimos o mesmo processo com o braço esquerdo. Na inspiração, levamos o braço esquerdo lá para trás até encostar a mão no chão ou chegar mais próximo que você conseguir.
E na próxima inspiração, a gente vai esticar esse braço esquerdo o máximo possível, como quem quer pegar algo que estava longe. E na próxima expiração, você retorna o braço esquerdo no chão. Sempre adotamos esse tempinho para observar os efeitos no corpo. E na próxima inspiração, vamos levar ambos os braços lá para trás. Na próxima inspiração, estendemos os braços lá atrás. E quando expirar, retornamos os dois braços lá no chão. Sente o peso dos braços no chão, eles tendem a ficar um pouco mais pesados. E agora nós vamos seguir com a sequência das pernas, que vocês já conhecem. Então, trazemos os joelhos dobrados, apontando para cima, planta dos pés no chão. Sentimos um pouquinho a lombar encostando no chão. A gente pode fazer um movimento de báscula com o quadril. Fiquem à vontade para fazer ou não, porque assim nós podemos sentir a lombar encostando toda lá no chão e desencostando, e ela encosta no chão e desencosta. O movimento pode ser bem pequenininho, que a gente quase não consegue perceber, ou até um pouco maior, mas sem ser exagerado. E nós vamos começar a nossa sequência de pernas com a perna direita. Primeiro, vamos trazer a perna direita dobrada em direção ao peito, abraçando a perna pela frente do joelho e trazendo ela com vigor em direção ao peito. Relaxamento do esforço. Lembre-se disso. Agora nós vamos segurar atrás do joelho, porque nós vamos erguer a nossa perna lá para cima, planta do pé apontando para o chão, ou, perdão, para o teto. Você pode segurar atrás da sua coxa, atrás do joelho ou atrás da panturrilha. E você também pode dobrar um pouco a sua perna, caso não consiga ficar com ela estendida, tá bom? Dobramos a perna direita e levamos o tornozelo direito lá perto do joelho esquerdo, formando o 4 com as pernas. Ok? A gente vai cruzar aqui essa perna, nossa perna esquerda com a perna direita. Não precisa cruzar até a metade, ali no tornozelo tá ótimo. E agora nós vamos trazer a nossa perna esquerda em direção ao peito, abraçando ali a perna pela frente do joelho esquerdo e sentindo alongar bastante a parte posterior da coxa direita. Retornamos o pé esquerdo no chão. Vamos aproveitar que a perna direita está nesse 4 e escorregar ela totalmente lá para o lado esquerdo,
Os joelhos ficam praticamente juntos. E vamos puxar o nosso joelho direito com a mão esquerda, tombando ele lá para o lado esquerdo, enquanto o nosso braço direito se abre na altura dos ombros. A gente pode olhar tanto para a mão direita quanto para cima. Respeite o seu limite, encontre o conforto. Entenda que se você está tirando muito o seu ombro direito no chão, tem alguma coisa errada, é melhor você voltar um pouquinho a sua perna. Retornamos, descruzamos as pernas, ambos os pés aí encostados no chão, braços ao longo do corpo e sentimos um pouquinho o efeito de toda essa sequência no nosso corpo. Tentamos perceber se existe alguma diferença entre o lado direito e o lado esquerdo do corpo. E vamos passar para o lado esquerdo, então trazemos a nossa perna esquerda em direção ao peito, abraçando ela e puxando ela com vigor pela frente do nosso joelho esquerdo. E agora vamos segurar por trás do joelho esquerdo, porque a nossa ideia é elevar nossa perna lá para cima, a planta do pé aponta para o teto, dedos do pé apontam para a cabeça. Você segura onde se sentir melhor. E você pode também dobrar um pouco a perna caso faça sentido. Dobramos a perna esquerda e levamos o nosso tornozelo ali próximo do joelho direito, formando quatro com a perna. E agora nós vamos trazer a nossa perna direita em direção ao peito. Traga com vigor, porque a ideia é alongar bastante a parte posterior da coxa esquerda agora. Voltamos o pé direito lá no chão. E vamos aproveitar que estamos nessa postura com as nossas pernas e deixar a perna esquerda escorregar lá por cima da perna direita, passando totalmente para o outro lado. Os joelhos ficam praticamente alinhados. A mão direita vai trazer o joelho esquerdo em direção ao chão e nós vamos estender o nosso braço esquerdo. A mão direita traz o joelho esquerdo em direção ao lado direito e nós estendemos o nosso braço esquerdo na altura dos ombros. A gente pode manter o nosso olhar tanto para cima quanto para o braço esquerdo.
E tornamos, mantemos ambas as pernas dobradas e os pés no chão. Sentimos um pouquinho como está o nosso corpo, principalmente a parte da coluna e parte posterior da coxa e da perna como um todo. Agora, pessoal, nós vamos entrar numa permanência de invertida. Então, atenção, caso você tenha problemas cardíacos, caso você tenha comido, caso você tenha problemas cervicais, atenção, ok? Nem todo mundo pode fazer invertidas. Nós vamos entrar em Sarvangasana na vela, porém, eu vou passar duas alternativas a essa postura. O que eu quero, gente, é que a gente tente ficar numa permanência um pouquinho maior dessa vez. Eu quero mirar em 2 minutos, e aí cada um vai contar seu próprio tempo, ok? Então, se você sentir necessidade, você volta antes. E se você quiser ficar mais tempo também, fique à vontade, desde que você esteja confortável, ok? Caso você não vá fazer a vela Sarvangasana, você pode fazer Setubandha Sarvangasana, que é a postura da meia ponte. Você mantém as pernas dobradas, os joelhos apontando para cima e planta dos pés no chão. Braços estão apoiados no chão e você levanta o seu quadril lá para cima. Pode juntar as mãos lá embaixo do seu corpo mesmo. Não traz elas para trás da cabeça, é abaixo do corpo. Ok? Caso você não queira fazer Setubandha Sarvangasana e não vá fazer Sarvangasana, você vai fazer Ardha Halasana, o meio arado, onde você une as suas pernas e traz elas unidas 90 graus. Aqui você já está no meio arado. Caso você não consiga ficar com elas estendidas, você pode dobrar elas levemente. E caso você vá para a vela, Sarvangasana comigo, una suas pernas e vamos trazê-las lá em cima com o pulso, costas com as mãos, não mexemos a cervical. E os cotovelos no chão. 2 minutos. Cuidado para fazer isso aqui. Isso aqui é uma outra postura, também é uma postura invertida muito legal, mas não é Sarvangasana. Assim, está comigo aqui em Sarvangasana, retornamos lentamente, com muito cuidado, levando vértebra por vértebra no chão e vamos dobrar as pernas, voltar a apoiar a planta dos pés no chão, joelhos dobrados apontando para cima. Se você ainda não tinha voltado de alguma das outras variações, volta também. Respira um pouquinho aqui.
Vamos fazer uma leve compensação agora com a coluna. Então, trazemos ambas as pernas dobradas ali em direção ao peito, abraçamos ela. Fique à vontade para fazer um leve balancinho ou um balancinho um pouquinho maior com a coluna. Aos poucos vai cessando esse movimento. Levamos as duas pernas novamente no chão, os joelhos apontando para cima e pernas dobradas. Vamos entrar em Naukasana agora, postura do barco. Então, existem dois passos para essa postura. Você pode ficar no primeiro passo, caso você sinta que aí é o seu limite, ok? Primeiro passo, nós vamos levar as nossas mãos até elas chegarem o mais próximo possível dos joelhos e tirar a nossa cabeça do chão. Caso aqui seja o seu limite, você para aqui. No caso da comigo, estendendo as pernas a mais ou menos 45 graus do chão. Retornamos devagar. Essa é uma postura que cansa, ela exige do abdômen. Então, é claro que a gente treme, né? Se você estiver fazendo bem direitinho, você vai tremer depois de um tempo. Sente um pouquinho, você está prática no seu corpo até agora. E vamos nos virando de lado, porque vamos nos colocar na postura de 4 apoios. O gato. Os braços ficam ali bem embaixo dos ombros. E os joelhos embaixo do quadril. A gente fala postura de 4 apoios, mas se a gente parar para analisar mesmo, são 6 apoios, né? Porque os pés estão encostando no chão. 4 apoios seria assim. E nós vamos aqui adotar aquele movimento que acompanha a respiração. Inspiramos, abrimos o peito e olhamos lá para frente. E quando expiramos, curvamos a nossa coluna, formando um C. Lá no seu tempo. Na próxima expiração, deixamos o corpo numa posição mais neutra. Nós vamos entrar naquela variação do gato, onde levamos o nosso corpo lá para frente, estendendo os braços, apoiamos os braços no chão, e a ideia é levar o queixo ou a testa no chão. Como se quiséssemos encostar o peito lá no tapetinho e o quadril fica lá pro alto. Pronto. E dessa postura, vamos nos colocar deitadas de bruços. Descanse a sua cabeça.
Nos preparamos para fazer bujangata na postura da cobra. Hoje faremos essa postura com as mãos entrelaçadas em cima dos glúteos, braços estendidos lá atrás do corpo. Unimos as pernas e mantemos elas estendidas. Queixo ou testa no chão. Já estamos preparadas. Tiramos a cabeça do chão e olhamos lá para frente. E aos poucos subimos o nosso olhar, abrimos o peito e tentamos juntar as escápulas lá atrás nas costas. Quem está comigo, retorna. E agora nós vamos descansar ou em balasana, na postura da criança ou da semente, ou então sentadas com as pernas cruzadas, se for mais confortável para você. Em balasana, nós sentamos lá atrás, nos nossos pés e levamos a testa no chão. Os braços podem ficar para frente, para trás, ou você pode apoiar a sua cabeça nas mãos, ou até em almofadas. E caso você esteja em balasana, vá se preparando para sentar em cima dos seus pés. Caso você esteja sentada com as pernas cruzadas, já vai esticando as pernas lá na frente, entrando em Dandasana, na postura do bastão. Nós que estávamos em Balasana também. Estendemos as pernas lá na frente, coluna ereta, mãos nos joelhos. Caso seja necessário, você dobra um pouco a sua perna para que a sua coluna fique ereta. O mais importante aqui é que a coluna fique ereta. Você também pode puxar um pouquinho os seus glúteos lá para trás, fazendo com que os seus isquios se encaixem melhor lá no chão. E vamos nos preparar para entrar em Paschimottanasana, na postura da pinça, em que nós seguramos os nossos pés ou a nossa perna lá na frente, mas nós vamos fazer de uma maneira que fique mais acessível para todo mundo. Primeiro, trazemos nossas pernas dobradas, próximas do quadril, os braços ali por fora das pernas, e nossas mãos vão entrar pela frente dos pés, calçando eles, como se nós pisássemos em cima das nossas mãos. Aqui, aos poucos, nós vamos estendendo as nossas pernas, deixando que o nosso tronco também caia lá para frente. Vai estendendo até o seu máximo. Se o seu máximo for assim, com os joelhos dobrados, está tudo bem. Se você consegue estender eles, tudo bem também. Se você não consegue segurar nos pés, não tem problema também. Relaxa sua cabeça. Retornamos devagar, cabeça sobe. E nos colocamos sentadas com as pernas cruzadas. Caso você faça a posição de lótus sentada, fique à vontade para fazer agora, porque nós vamos entrar em Yoga Mudra. Caso você não faça lótus, tudo bem, sente-se da maneira que você prefere, com as pernas cruzadas. E nós vamos levar nossas mãos lá na frente e levar a nossa testa em direção às mãos. Caso você não consiga alcançar as suas mãos com a testa, você pode colocar almofadas ou não.
Você só precisa relaxar a cabeça. O importante é que você não saia do chão com os glúteos. Você permanece sentado no chão. Caso seus glúteos estejam se levantando muito, volte um pouquinho a coluna. Aos poucos, nós vamos desenrolando as nossas costas, a cabeça é a última que sobe. E devagar, e cada um em seu tempo, nós vamos nos colocando deitadas para entrar novamente em Savasana e agora vamos, de fato, relaxar lá na postura do cadastro. As pernas se distanciam, os pés caem para o lado de fora, os braços desencostam um pouquinho do corpo e abrimos um espaço nas axilas. As mãos estão voltadas para cima, elas não estão nem estendidas e nem fechadas. Sentimos o peso da cabeça no chão. Caso você sinta necessidade, você pode adaptar essa postura colocando almofadas, cobertores. Enfim, isso é na prática inteira, pessoal. Por exemplo, se vocês estão sentadas no chão e a perna de vocês está muito erguida e o ombro está muito longe do chão, sente-se em cima de algumas almofadas. Vai melhorar bastante a sua postura. Caso você não consiga relaxar nessa posição, você pode se movimentar e escolher aí a postura que melhor se adapta ao seu corpo. A cada vez que expiramos, entregamos mais o peso do nosso corpo para o chão. Foque em sentir esse peso cada vez maior. Dê atenção para todos os pontos do seu corpo que encostam no chão. E perceba o peso em cada um desses pontos. E permita que essas regiões pesem cada vez mais. Se você sentir que um desses pontos está muito leve, leve a sua atenção a ele e perceba quais são os grupos musculares que estão ali por perto. Tente relaxar esses grupos musculares e aí sim você vai poder sentir que o peso aumenta.
Aos poucos, vá adotando respirações mais profundas e lentas. E vá despertando o seu corpo, começando pelas extremidades. E faça todos os movimentos que o seu corpo te pedir. Espreguiçar, bocejar. Faça tudo que o seu corpo te pede. E aos pouquinhos você vai se colocando deitada de lado até se sentar com as pernas cruzadas. Você tem 100 movimentos bruscos. Sentada com as pernas cruzadas. Hoje nós vamos fazer Kapalabhati. Kapalabhati, gente, não é exatamente um pranayama. Ele é um kriya, então ele é um dos processos de limpeza. Porém, contudo, todavia, ainda assim ele é um exercício respiratório muito legal. Então muitas vezes a gente utiliza ele como um pranayama. Tá bom? Vocês se lembram como faz Kapalabhati? Creio que sim, a gente já fez bastante. Mas eu gostaria de mostrar novamente. Nós deixamos a nossa respiração praticamente 100% abdominal. E no Kapalabhati, a gente vai fazer uma força apenas na expiração, uma força em que nós vamos expirar muito rápido, puxando todo o nosso abdômen lá para dentro e vamos apenas soltar, deixando que o ar entre. Não fazemos força para inspirar, apenas para expirar. Dessa forma. Tá bem? Quando a gente faz a inspiração e a expiração, enfim, trabalhamos o Kapalabhati de uma outra maneira, tendo a inspiração também, a gente vai fazer Bhastrika. É um outro tipo de exercício respiratório, que é o pranayama. Kapalabhati, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o significado. É o crânio de cristal, Kapalabhati, porque normalmente depois que a gente faz bastante, a gente sente como se dentro da nossa cabeça estivesse brilhando, assim, algumas pessoas falam cristal, algumas pessoas falam a sensação de brilho, de iluminação. É uma sensação real mesmo que dá dentro da cabeça. Hoje nós vamos fazer 4 sequências de Kapalabhati. A primeira vamos fazer apenas 20 Kapalabhatis, a segunda 20 Kapalabhatis. Aí nós vamos controlar a nossa respiração pós os 20 Kapalabhatis. Inspirando em 5 tempos, expirando em 10 tempos. Aí na terceira vez nós vamos fazer os 20 Kapalabhatis, inspirar em 5 tempos, tampar as narinas e trazer o queixo no peito, segurar o ar por 5 tempos, depois voltamos, soltamos as narinas, expiramos em 10 tempos e por fim fazemos mais 20 Kapalabhatis, inspiramos depois em 5 tempos, fazemos o nariz e trazemos o queixo no peito, seguramos por 10 tempos e depois expiramos em 10 tempos. Pessoal, eu estou falando 5 tempos de inspiração, 10 tempos de expiração. Porém, caso você não consiga fazer nesse tempo, você pode fazer em 4, 8, 3 e 6. A ideia é que sempre a expiração, neste caso, tenha o dobro do tempo da inspiração. Ok? Eu vou contar para que vocês possam fazer no mesmo tempo e junto comigo. Eu não vou conseguir fazer enquanto eu estou contando, mas eu vou controlando isso. Ok? Vocês não precisam se preocupar com contar. Eu vou estar contando tanto os Kapalabhatis e depois dos Kapalabhatis eu vou contar os tempos para inspiração, expiração e pausa. Ok? Então, vamos lá. Primeiro vamos começar com os 20 Kapalabhatis e depois a respiração livre. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Respiração livre. Se prepara, porque nós vamos vir agora para mais uma frequência de 20. Depois vamos controlar a nossa inspiração e expiração. Caso você sinta necessidade, você pode apoiar as suas mãos ali, alguns dedos abaixo do umbigo, para sentir melhor o movimento do Kapalabhati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inspire em 1, 2, 3, 4, 5. Expire em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiração livre. Normalmente, para a gente conseguir expirar por um tempo mais longo, é importante que a gente solte o ar um pouco mais devagar no começo. Então, às vezes, a gente já quer soltar muito ar no começo. Não, calma, solta um pouquinho menos de ar por vez. E aí você consegue prolongar um pouquinho mais a sua respiração. Tá bem? Se preparem, pois agora a gente vai fazer os 20 kapalabates e vamos ter uma respiração controlada com pausa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inspire em 1, 2, 3, 4, 5. Tampa o nariz, queixo no peito, segura com ar. 1, 2, 3, 4, 5. Sobe a cabeça, solta o nariz e solta em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiração livre. Caso você sinta que 5 e 10 é muito pouquinho para você, pode aumentar, fique à vontade. Sempre lembrando da expiração ser o dobro da inspiração. Caso você sinta que a pausa já está no limite, que você não quer aumentar ela, porque agora nessa próxima vamos deixar o tempo de pausa igual ao tempo de expiração, não mude isso caso você sinta que já está no limite. Como saber se já está no limite? Você sente desconforto, você sente desespero, você quer soltar rápido o ar e não consegue completar o tempo da expiração. Isso quer dizer que é melhor você deixar um pouquinho menos a pausa agora e com o tempo você vai naturalmente aumentar esse tempo, ok? E nos preparamos agora para a última sequência em que faremos 20 kapalabhati, 5 tempos de inspiração, 10 tempos de pausa e 10 tempos de expiração. E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inspire em 1, 2, 3, 4, 5. Tampa o nariz, queixa no peito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retorna, solta em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Respiração livre. Mantenha seus olhos fechados agora. E perceba o efeito de Kapalabhati na sua respiração. Veja se consegue sentir alguma coisa dentro da cabeça. Você sente o crânio brilhante, o crânio de cristal. Normalmente, pós-Kapalabhati, a gente sente uma redução na vontade de respirar. E por isso que esse é um ótimo exercício respiratório, porque para a gente meditar e chegar em Pratyahara, depois da Aranaliana, enfim, a gente tem que ter uma diminuição da nossa atividade mental. E para que a gente diminua a nossa atividade mental, diminuir a nossa respiração é muito, muito legal, muito importante. Tanto que em Pranayama, eu vou dar um spoiler para vocês da semana que vem, que é, acho que se eu não me engano, é o primeiro sutra sobre Pranayama. Patanjali vai definir Pranayama como cessação, cessar a inspiração e a expiração. Continuamos de olhos fechados, porque agora nós vamos fazer a nossa pequena meditação. E que se esse tipo de âncora não estiver funcionando para vocês, essa âncora das 7 respirações que nós estamos fazendo essa semana não esteja funcionando, vocês me falam. Eu vou trazer várias âncoras. Semana que vem a gente vai fazer uma âncora com um Bidya Mantra lá, né? Então acho que vai ser legal também. Então o que nós vamos fazer é com os olhos fechados, sem controlar a respiração. Nós vamos contar 7 respirações completas, inspiração e expiração. Depois que contarmos 7, vamos contar mais 7 e depois contar mais 7. Então serão 3 blocos de 7 respirações completas, tá? Caso você se perca na contagem, volta lá para o 1. Caso você se perca nos seus pensamentos, volta lá para o 1. Caso você perceba que, meu, o que eu tô fazendo? Volta lá para o 1. Tá tudo bem. Esse é o looping da meditação. Ele é natural. Com o tempo, a gente vai conseguindo diminuir as vezes que a gente tem que fazer esse looping durante a meditação. Então, vamos lá, olhos fechados, coluna ereta, cada um no seu tempo. Vamos. Cada um.
Se você terminar, você vai apenas observar o seu corpo, como ele está agora, depois dessa prática. No yoga a gente não costuma separar o corpo da mente, tá? Então, quando eu digo corpo, a mente está incluída. Hoje, para encerrar a prática, nós vamos entoar o mantra Om Shanti Shanti Shanti, Om Paz Paz Paz, Om, como eu já expliquei para vocês anteriormente, e vou trazer uma explicação semana que vem um pouco mais detalhada. É este som que ele não é um som que representa o universo, por exemplo, ele é um som que ele é o universo, ele é tudo, ele é toda a matéria. Por isso que ele possui um significado tão importante, tá bem? Eu vou trocar o microfone para que a gente possa fazer essa recitação sem cortar o som aqui para vocês. Agora me escutam? Tem alguma coisa acontecendo com o microfone do meu computador, eu vou tentar entender o que é. Vou tentar fazer com o microfone aqui na mesa, vamos ver se ele vai considerar como vivo ou não. Não sei isso. Vou tentar tirar o cancelamento de ruído agora, para ver se ele não cancela o nosso mantra. Vamos lá, nós levamos os sentidos do que a gente tinha feito. Inspiramos. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Muito obrigada pela prática de hoje. Eu espero que tenha dado para ouvir o mantra no final. Não sei se deu para ouvir ou não, porque ele é meio doido, esse microfone. Mas é isso, pessoal. Ótimo final de semana para vocês. Que as práticas da semana tenham trazido muitos ensinamentos, muitas coisas boas, que vocês possam praticar cada vez mais. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Quaisquer dúvidas, estou aqui. Vou estar lá no WhatsApp, no grupo, no privado, no YouTube, enfim, fiquem à vontade para me chamar. Tá bom, gente? Muito obrigada. E é isso, vou parar a gravação.